poder. Maravilhoso e gracioso, que nos dá vida, nos conforta, concilia, nos perdoa. A todos o perdão está aberto. Ao falar, é bom que faça uma pergunta. E quando o fizerem, o façam. Para todo homem sem exceção. Seja para esse homem idoso, seja para Lula, seja para Bolsonaro, seja para Alexandre, seja para o Pacheco, seja para o Lira, seja para todos que se presumem de autoridade, sem exceção. Porque assim daremos proteção, ajudaremos no poder de um só, ajudar nesse momento crítico, que não é um momento crítico do Brasil. Nós estamos no Titanic do presente século. Se compreendemos, tenhamos esta busca das soluções dos problemas que aí estão manifestos. De todos eles, de todos sem exceção, há uma responsabilidade que não deixa ninguém de fora. Não vou fazer orações específicas minhas e não faço outro da mesma maneira. Estou falando no corpo do homem, de um só, quem nos diz para dizê-lo. Não vou pensar, de pesar, de considerar, de maneira tal que eu fraude, me torne um fraudulento, para dizer o que me importa dizê-lo por voto, ou possa dizê-lo para tirar proveito que eu faça do produto de que eu digo, produto de venda, de comércio, para que não me torne dentro de uma milícia, de facções, de divisões de partidos, a partir da divisão do corpo do homem para a direita e para a esquerda. Isso é declarado em Abraão, no sonho de Abraão, uma aliança que Deus fez para com Abraão. Então eu estou aqui na expressão do Abraão, na natureza do homem como Deus estabeleceu. Ninguém está de fora. Ninguém está de fora. Vê os trovões? Ouça-os. Que direi? Vamos ajustar. Deixa eu tirar esses trovões aqui para que tudo se acalme. Ó, vejo a cruz de Cristo e Ele crucificado. Oh, meu! 3 cruzes e um está no centro. Do lado, um da direita, do outro, outro à esquerda. A todos estão embaixo lá, presenciando a morte daquele na cruz. Sustentados pelo direito romano, sustentado pelo templo de Jerusalém, terrestre, e sustentado pelo pensar grego, e sustentado pelo pensar babilônico. Todos estão lá reunidos, e todos responderão pela perversidade de que foram capazes de praticar. É uma evidência que se eu vejo um moço do morro com as armas na mão, eu diria ele um perverso. Perverso é aquele que manipula, rouba os filhos, leva droga para eles ao lado da escola.
em que o radar interpreta ser solucionador, mas não tem poder. Ele não se santifica, não está santificado. O Lula não quer santificação. Santificação significa um retorno ao bom pensar e dizer: eu sou um perverso. Misericórdia pelo mal que eu fiz aos outros, que também me alcança. Não adianta se iludirem. Não haverá coroa do Napoleão para sustentar a República, nem a democracia para sustentar uma prostituta colocada pela República para dizer como que lá templo de pedras de Notre Dame. Pois bem, a República está hoje referenciada em 2 polos, para que não digam que a política não é politizada. Mas a questão da política não é política por política, nem jurisprudência por jurisprudência, nem pedagogia por pedagogia. Não, nem jornalismo por jornalismo. Senão todos nós, eu colocando nós na visão agora da humanidade, filhos de Eva, mas de espírito do eterno um só, filho do homem. Estou falando porque me foi dado. Como eu disse, perguntai: falas de ti ou falas por outro? Pergunta ao Lula, pergunta ao Bolsonaro, pergunta ao Lira, pergunta ao Pacheco, que pôs-se no lugar em que estava o Alcolumbre, e o Lira hoje no lugar que estava o Maia, todos querendo levar uma proposição de poder. Então foram instrumentos. Instalar o PS, este não importa a titulação de partido. Vamos falar do nome verdadeiro daquele que é o falso. Ou seja, um é a urna em verdade, o outro é urna fraudada e fraudável. Já está fraudado e vai usar da fraude. Não adianta querer fazer comprovações do caráter do homem com o tipo Barroso ou o tipo Alexandre de Moraes, que não leva a lugar nenhum. Ficou claro? Então perguntem: de quem falas? Jesus, o Cristo, diz: o que vos estou dizendo? Eu não vim cair ao léu como uma, como eu diria, pena, folha seca, que o vento soprou, vim de lá. Sou uma folha seca. Quem poderia dizê-lo assim? Sabemos que cada um saiu do ventre da sua mãe. E a sua mãe, como seu pai, do ventre da mulher. E esse é do ventre da mulher. E assim dirás, um só pai. Assim dirás, honrarás pai e mãe. Não vá se logar ao vício para roubar a renda da tua mãe dentro de casa, ou maltratá-la, ou se tornar o temor por temer um Alexandre. Não permitais. Então pergunta ao Lula: Lula, falas por ti? Aliás, melhor, de ti, ou falas por outros?
Quando ser o outro é por outros. Mas, se disseres, falas de ti, eu digo, falo de um só. Não posso mais chamar, sem no coração, alguém ao meu lado, apenas de meu irmão. Todos sabem, por experiência de vivência de vida, que alguém dirá, esse meu amigo é mais do que um irmão. Jesus Cristo vai dizê-lo, já não vos chamareis mais irmãos. Eu direi de vós, não pode ser só o de vós, direi de ti, pessoalmente, é espírito, amigo. O que nos liga em amizade, um só, poder. Outro muito importante a ser dito é, Moisés vai dizer a respeito de que todo o poder da criação está no poder da palavra. O poder da palavra, já fiz menção de um só Espírito, e dele dizer, ao perguntado pelos fariseus, de onde vem tua autoridade? Perguntaram a Jesus Cristo. Ele diz, ele não está na instituição. Todo o poder me foi dado. Eu falo de quem me diz para dizer. Ficou compreendido? Eu diria que o Brasil, como terra da Veracruz, não coloque a visão de terra na ideia de terra num sentido de um alcance muito que vai conduzir alguém a se mensurar pela extensão territorial que possa possuir. Como lá no Nordeste, no caso de Renan, Odessa diz que eles têm enormes áreas, inclusive com gado. Como também dizem do Gilmar Mendes. Não vou no caso. O caso é que provavelmente é assim. Eu até direi, certamente é assim. Porque no campo do espírito, não separarás mais a palavra gado da palavra que aquele, na presunção de poder, pensa ter domínio. E não considere mais a palavra essa extensão territorial uma extensão daquele que vai mensurar seu campo na mente. Mas nunca ele vai utilizar daquilo. Ele acumulou apenas. Apenas para se presumir que ele é autoridade em alguma coisa, não é nada. Pois bem, é nesse sentido que a autoridade do governo, que vai mostrar 70% estão em Cristo, e 30% é aquele 1/3 que da terra que seria consumido. É profético. Ao vir do meu quarto para cá, me veio pronto, como um relâmpago pensar. Eu venho de Santa Maria. Eu estou contando agora historicamente, concretamente, como assim no campo do homem, de dizer a sua narrativa, o seu conto, de como tudo sucede. Eu vi de lá dentro de um trem, de uma composição, também, e toda a família estava lá, em um vagão. Mas tinham outros vagões. Toda a família, com todos os pertences que possuíamos ter. Não havia móvel na casa. Lembra da casa que moramos a última vez? Foi em Rio... Não, em Rio Grande.
em que era uma casa de uma sala, sei eu a medida, talvez fosse aqui do meu escritóriozinho pequeno, e seja lá 33 por 2. O quarto de meu pai, que agasalhava as filhas, e um segundo quarto, que todos os meninos estavam lá, empilhados. E a cozinha. Lá fora, o tanque. Assim vivemos e assim estamos. E assim nos gloriamos hoje por não termos enriquecido. Bom, damos continuidade. Então, quero mencionar que o governo, ele exige o sacrifício, exige a dor e exige a vivência. Hoje, tenho uma filha, agora estou uma narrativa da minha casa, terrena, e denoto uma preocupação muito grande de cobrir todas as possibilidades do que seja necessário ao filho. Eu disse ontem para ela, combine com ele, e também falei com ele. Ele vai dedicar um tempo com seu avô. Por quê? Porque ele está sendo conformado aos moldes do teu pensar. Se eu tenho um vivenciar de vida aos 87 anos, é uma evidência. Eu já passei por onde você está passando e também já passei por onde o meu neto Davi passou. É muito mais racional, é muito mais verdadeiro e é legítimo. Eu sou teu pai, ele é meu filho, através do teu ventre. Isso eu disse ontem. Me vem prontamente pensar, educar na justiça. Ela está cheia com ele a respeito das questões da escola. Aí me veio pensar, mas precisamos participar do governo da educação. Mas, se falar com os meus filhos, eles dirão, mas como tu vai participar do governo do Ministério da Educação? Eu disse, é simples. O governo pode fazer através de um sistema que envolva o Google, o que seja, estamos aqui tratando, que nos permite esse contato, não, contato, que todos podem ouvir e saber quem declara. Mas não retenham essa imagem. O que vai ficar é o espírito. E isso é a educação que possa ser ofertado por alguém. Nesse sentido, nunca, daqueles que eu possa dizer aos meus 87 anos, e seja bem lá atrás, 20, 15 anos atrás, como minha filha, possa alcançar a dimensão da percepção, já que me foi dada. E também sabendo que eu tenho usado uma palavra chamada pensar. Veja que Moisés fala da palavra como poder. Jesus Cristo diz, aquele que perseverar na minha palavra, ele diz, será verdadeiramente livre. Como é que eu posso lançar fora essa palavra e não considerá-la? Porque ele também disse, pelos frutos conhecereis aquele que declara. Mas eu digo, mas não há maior fruto do que aquele que eu vejo neste. Mas esse foi crucificado, sim, e glória, expor a sofrimento o próprio corpo para sacrificar-se a favor de tantos, de muitos. E eu fui beneficiado, fui agraciado.
em compreender de fato o seu sacrifício. Quando entramos nessa linha, veja, estou falando em educar. A verdadeira educação é nesse caminhar. Eu não posso considerar que educação é algo programado dentro dos estabelecimentos de um protocolo prévio e que desse protocolo prévio, claro, é uma espécie na hora que eu estabeleço uma regulação de lei, dentro da lei geral. Mas quando eu pego a lei de Moisés, ela deixa uma lei sintetizada para essa compreensão. Não pode fazer considerações e não teria lá no tempo dele. Então se denota hoje que as considerações de lei, ou do legislativo, ou do executivo, é estritamente um caos. Eu pergunto, por quê? Porque não foram educados dentro do que eu estou vos falando. A educação que tiveram era tirar um diploma e simplesmente lutar para ter qualquer coisa para chegar lá e ter as benesses que são propícias que o Estado oferta. Essa é a realidade, esse é o fruto. Agora, se a minha cabeça não tem competência, capacitação de considerar, não pode ser governo. O Lula não tem a capacitação. Vai ofertar o quê? Vai ofertar com o dinheiro dos outros? Estou contextualizando os ensinos de Abraão, de Moisés, desde os primórdios. Mas quando eu faço, eu não vou ficar debatendo na TV a respeito do que pensou o Lula, o que pensou aquele. E o grupo do Lula se torna uma facção, quando sustenta alguém que já está na criminalidade. O Moro julgou segundo as regras. Se não é para julgar ninguém, apague-se tudo. Nem Constituição, nem nada. E corta-se a cabeça dos supremos juízes, que são pelo mesmo falso e fraudulentos. Estou acusando Alexandre? Estou dizendo que está aí. Retorno. Nós estamos falando de educação. Então, retorno. Educar é educar na justiça. Mas que não seja compreensível ou mal entendido e que tome essa palavra justiça por judiciário ou por juízes do Supremo Tribunal, digamos, em verdade, imutável, em caráter eterno, educar. É educar na justa justiça. Então, dizer judiciário, diga-se, justa justiça. Só no Espírito de Cristo é possível. Se esse é o propósito de toda a democracia, risque-se a democracia porque não é. Ficou claro? 45 minutos. Ah, não, 23. Pois bem, eu vejo que ali tem um mensurador de tempo. Eu vou deixar correr esse vídeo, que vai 2, 3 horas, o tempo que eu ficar. Assim, eu ganho meu tempo. Na consciência que o faço em eternidade. Não estou preocupado com o amanhã, nem preocupado nos remorsos do que de mal eu possa ter feito lá atrás. Não o farei. Viverei o presente. Esse presente é um dia só. Em Curitiba, em todo lugar é o mesmo dia. E esse um só dia é quem me fala. De um só poder que nos deu um só dia. Para nos mirar como nosso self. Assim, educar. Ao falar, estou educando. Sem cobrar nada. Nem previamente pedir que se inscrevam. O que não. Não. Não é esse. O fundamento não permite princípios. E que uma palavra que ficou marcante na minha vida
e que deve ser o marcante na educação. Não retornes de onde saístes. Ou seja, se eu fui livre, num momento, caminho. Então, vou contar outra, que aí proponho a alguém, vou enviar, que enviem também essa história. Lembra? De Santa Maria, eu vi numa composição tracionada por uma força motriz. Do mover naquela ocasião era de vapor. De alguém numa chaleira de pressão, pode observar na cozinha. Nós estamos lá. Lembra até dos e aquele né? E também aquele ruídozinho tac, 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 tac. Aí numa obra, como engenheiro, eu fiquei como orientador, um conselheiro, diria, a respeito de trocas de trilhos. Os trilhos tinham medidas, estamos de 20 metros, caramba, não lembro a distância certa, minha memória, né? Então, é claro, se eu coloco um trilho, outro trilho de 20, depois eu tenho o quê? É o ruidinho que nós escutamos lá atrás quando eu vim de Santa Maria. A cada momento que o rodado do trem, do vagão, passava, e todos eles, da mesma maneira, no seu lugar, estaríamos escutando de maneira periódica o tac, 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 né? Depois da soldagem, esse ruído vai sumir. Ou seja, fizeram um trilho contínuo. Ficou compreensível? O que queremos dizer com isso? Queremos dizer com isso que esse pensar é governo. E esse pensar é educação. É um detalhe aparentemente pequeno, mas o que importa isso para a vida? Aí, dá uma parada aqui, um interregno, para não perder o que eu quis dizer um pouquinho atrás. Há um momento da vida em que eu fui denotando, em que Deus dissera, quando Deus disser, é isto, veio cogitar, pensar. E nesse pensar me foi declarado, todos os sinais, sem exceção, te acompanharão. Aí vai ter um despertamento do que eu estou vos contando. Eu vim de Santa Maria. Mas o te acompanharão está no plural. Está. Mas também me conduz a compreender, sempre te acompanhei. Mas como? Aí está o caminhar. Por que julgais que eu vim de Santa Maria ouvindo tac, tac, tac? Então, o dom da cognição me faz amizade com o Vygotsky. O Vygotsky. Deve ter sido um belo jovem. Sabe que o Vygotsky morreu com 39 anos, me parece. Não chegou nem aos 40. Ou seja, não chegou aos 40 no deserto. Teve um flash de luz que vai dizer esta palavra. Dá uma palavra. Está saindo do rumo. Veja, quando pensamos e estamos falando, deixe fluir. É uma observação que também me foi dada. Então, vou deixar fluir. Se for 2 horas, deixa fluir. Depois, cada um utilize aquela porção que lhe agradar. Mas saberei no que eu falar, e é o que eu falo aos meus filhos. Estou falando agora por estender a minha família. Mas essa família, se é possível estender, pela declaração de Moisés, por extensão de céus e terra. Sois céus e sois terra. Não é uma palavra, eu vou fugir de mim nem de vós.
Aí compreendemos Jesus Cristo quando diz: não buscais acumular tesouros sobre a terra. E tesouros, um exemplo, vamos pensar. Quiseram fazer, veja, o faraó fez uma pirâmide enorme e se escondeu lá embaixo. Tem lógica? Ou tem razão? A lógica dele existia, tanto é que fez. Mas, fundamento de razão, de vida, não. Ele acumulou pirâmide, pedras sobre pedras. E no templo, todas cairão. Ficou claro o acumular? O vosso tecido, vossas roupas, as vossas togas, serão construídas pela traça, assim como o vosso espírito está sendo. Esse vínculo de relação é caráter eterno. Deus é bondoso, mas não aceita escárnio. Compreendido? Pois bem, se até aqui compreendemos, continuamos o comboio, puxados por um só poder de potência. E essa potência é espírito. Não é carne, nem é moeda. Para que possa o Pedro dizer aquele paralítico junto à porta formosa: dinheiro ou moeda não tem. Não vou falar em dólar, nem euro. A moeda alcança todos eles. Se falas da ovelha, não precisa ir olhar o rebanho todo. Tu já sabes. Mas o que eu tenho, eu vos entrego. Vos dou. De um só poder, para que nós possamos revisionar a ordem do mundo, a pretensão do globalismo na ordem mundial, mas que não façam aqueles que trouxeram o caos, e aqueles que mataram esses, e que mataram aqueles, e que mataram o galo, queriam matar o galo, o colocaram numa cruz, mas não conseguiram. Ele está aqui presente, é espírito. Estou fazendo o quê? Educando. Educar é educar na justiça. Se eu conto esse conto, e eu falo da panela de pressão da cozinha da minha esposa, da minha mulher, também estaríamos considerando que eu estou falando daquela potência que propiciava o mover daquela máquina que nos trouxe num comboio ferroviário até aqui em Curitiba. Educar na justiça. Aí me veio pensar, como educar? Contar. Porque o poder da educação é espírito. Ah, mas aí tem toda essa ordem que o Ministério da Educação já estabeleceu. Sim, até por Haddad. Um desastre. Não é uma questão. Essa educação, mesmo que eu trate ela por ser uma bela educação, de algum lugar que queiram colocar como exaltado, de qualidade, compreendam. Se essa qualidade não for poder no espírito e no coração, ela não vale. Essa é ilusória. Esses farão as armas mais sofisticadas. Reterão com as armas das mãos poder sobre aqueles que estão no morro. Então, num certo sentido, estamos no morro. As escolas do Haddad, ou desse daquele, expressão do fruto, do morro. Para ser transparente, para ser um fluir da declaração,
pela proximidade, me puxa dizer, volto à mesa de Vygotsky. E o Vygotsky vai dizê-lo que liguem tudo, não deixe nada separado do que eu vos digo. E diz Vygotsky, a família é o cadinho, como que algo de um laboratório, em que as porções da rua foram trazidas. E vão aqui, na hora que elas são aqui tratadas, elas vão dar o resultado que as ruas ofertam. Que de lá vieram esses materiais, essas substâncias, de forma que possa ser um sincretismo, ou se tornar, inclusive, numa reação. Essa reação é o espírito. O político manifestará a sua própria. E o Lula está por expressão do fruto. Então, se pega o Lula por expressão do fruto, eu digo, o Lula foi bem educado. É uma evidência que não. Então, não pode ser o governo. Não tem competência. Ele é inapto para ter governo. Se eu tivesse, não estaria com a 51 na boca. Não daria uma demonstração de ser um homem presidenciável, com todos os referenciais da pior possibilidade, e os próprios juízes acharem que ele é o mais útil para esse país enorme, essa nação com 210 milhões de pessoas. Aí estamos dizendo a educação conduziu à loucura. É o fruto. Nós estamos observando. Então, dentro do que estou dizendo, tu vai chegar à conclusão. Se estamos compreendendo o que é educar, compreendemos que as crianças não podem estar preocupadas com a sua sexualidade. No tempo oportuno, quando estiverem maduras, já estão estabelecidas para fazer aquilo para o qual Deus assim estabeleceu. Em tudo aquilo que vai reagir no processo da criação. Desde a semente do pai, do ventre da mulher que guarda, onde o ovo é chocado, até chegar ao fruto. E não há fruto mais maravilhoso que o fruto de um filho e de uma filha. Eu não posso trocar esses maravilhosa oferta de Deus por entesourar o meu gado com o Gilmar lá no Mato Grosso, como dizem por aí. Não adianta ele ficar ofendido. A questão é que não pode se pensar, depois sustentar todo um dolo, trazendo exatamente a dor para milhares. Eu vou querer julgar um convite. Se pudesse mensurar o mal que vocês têm feito, vocês viriam que vocês não têm a mínima possibilidade de defesa. Os corações vos está condenado. Não há possibilidade de haver realmente paz e alegria no que estão realizando. Volto a educar na justiça. Esse conto eu vou contar. Uma escola que ela é uma escola em que os professores ouvirão o que eu vou estar dizendo. Se estou numa idade de 87, tem muitos cidadãos na idade do aposentado, até a idade onde me encontro, e todos eles qualificados e capacitados. Se lá chegaram para ter esse equilíbrio, terem de fato mantido a sua família em união, eles são de fato as pessoas ideais. São eles os melhores professores para se começar essa renovação da educação. Então, veja-se que educar na justiça. Mas ao irem lá, é muito necessário que esses pais, eles se reúnam e conversem do que eu vos estou falando. De forma que abertamente não vamos querer qualificar com um crachá prévio se eu sou batista, adventista, assembleiano, se eu sou
católico, se eu sou isso, sou espírita, eu sou aquilo. Não, não vai ser o fruto. Senão já começamos partidos. Não há possibilidade de educar. E aí já começamos com partidos do pensar, o fundamento do educar. Mas todos concordaremos que Cristo é comum. Então assim seja. E compreendamos o que eu estou falando. Ficou claro? Para sempre compreender que nunca pode um aluno ou professor ser maior que o seu mestre. E nunca que o mestre possa ser maior que o seu mestre. Ele. Aí diz o Paulo, Deus Altíssimo, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, cabeça da comunidade. Compreensível? Retorna Vygotsky. Então, na mesa de que eu vos falei, ele vai dizer que a família é o cadinho onde as coisas vão e vai voltar. Há um feedback. E aí tu vai ver a cara, a face do espírito que agora domina a comunidade. Essa comunidade não ficará no dito de Carl Jung, que vai dizer que o coletivo é inconsciente. E as considerações de Freud, que vai começar a pensar que vai resolver problemas de psicologia, ou da mente, através da cocaína, ele fez. Vão ficar surpresos? Fez. Até denotou que não era pelo caminho, por ali, porque morreu o melhor amigo dele, a quem ele mesmo entregou. Eles tinham um grau de intimidade. Mas também o fez com a sua namorada. Eu pergunto, educar na justiça? Mas eu nunca ouvi do Freud dizer o que eu vos digo. Nem o Jung. Jung andou. Então, mas você é maior que o Freud? Maior que o Jung? Eu digo, bom, eu estou depois deles. Eu ouvi o que eles disseram. Mas não deixei de pensar em Moisés. E nem deixei de pensar nos profetas. E nem deixei de pensar em Cristo. Não o descartei para reter Moisés. Então hoje eu vou dizer uma tremenda revelação. Antes que eu comece, eu vou dizê-lo. Agora estamos no momento que não falaríamos mais, que todo o poder é a palavra, é o poder de toda criação. De um só Espírito, que é bom, é puro, é santo, é quem legisla, é quem julga. Nos dá poder de juízo. E quando formos julgar, o Espírito dele é quem nos julga. Eu sei da minha pequenez. Então começaríamos a educar ainda daqueles que estão passíveis de cura, de que o Freud pensou e o Jung também, para que não fique um coletivo crescente, agora na expressão daqueles que estão legislando. E no legislar, eles negam a lei da verdade. São fraudulentos. E na fraude querem sustentar os seus títulos. Então começamos a educar, combinando, tratando com todos os que se titulou de autoridade, que retirem suas titulações. Então ninguém dirá, o Bolsonaro não dirá,
Aqueles que estão entrando no Senado não dirão. Não se usará mais nessa terra nem a palavra digníssimo,